burla com a empresa dele, burla a legislação. Que burla da seguinte maneira: cria uma cooperativa, não paga os tributos como tem que pagar, tem N ações de cobrança de tributo. E já não entro no mérito da empresa e da administração da empresa dele, que isso aí os órgãos fiscalizadores deveriam fazer. Agora, eles são obrigados a mandar uma planilha dos seus custos, até para aumentar o plano, não para o órgão regulador. Está inserido esse custo de contratar o treinador por R$300 mil, está inserido o custo de contratar jogadores por 200, 300, 150, 100, enfim. Está inserido por modos não legais a compra e venda de jogadores. Mas volto especificamente ao caso do Leandro Amaral. Participaram estas figuras. Disseram ao jogador que, entre outras coisas, foi dito ao jogador que o Vasco iria para a segunda divisão. E eu vou me referir à pessoa que disse isso depois, e como foi, enfim, disseram uma série de coisas que lá teriam, isso mexeu na cabeça do jogador. Vamos aos partícipes. Em relação ao Celso Barros, eu já disse qual é a atuação que ele está tendo. Ainda agora tomei conhecimento que estava indo para... E hoje no jornal, que ia junto com o Branco e o presidente do Fluminense para a Libertadores. Veja bem, patrocinador participa na gestão administrativa de um clube, participa na representação de um clube. Eu não sei para onde é que nós estamos indo. Eu não sei qual é o caminho, mas isso é um problema que não é um problema meu, é um problema do Fluminense. O seu Branco, vamos a essas pessoas. O seu Branco, talvez acostumado a uma prática que todos conhecem, de como agia na seleção brasileira, junto com esses empresários, de convocar jogadores para que esses jogadores imediatamente pudessem depois estar sendo negociados para a Europa. E é só vocês fazerem uma relação dos jogadores das seleções sub-17, sub-19, sub-20, todas essas subs que tem, e da forma como são convocados, e imediatamente, principalmente, aqueles que não apareciam aqui nos grandes centros. Talvez fazendo isso, passou também essa prática, que nada mais é que um aliciamento. É um aliciamento. O mais grave é que o faziam em nome de uma instituição que é o Fluminense. Todos sabem que eu tenho um excelente relacionamento com o presidente do Fluminense, Roberto Orcade. Que eu não ia trazer a baila, mas vou trazer. Porque ele não pode ficar omisso em relação a isso. E não tinha o direito de permitir que acontecesse isso, principalmente em relação ao Vasco. O Fluminense, o Vasco cedeu as suas instalações gratuitamente para ele poder disputar aqui a Copa do Brasil, para ele poder disputar a Sul-Americana,
gratuitamente. Em outras oportunidades, o Vasco ajudou o Fluminense, inclusive financeiramente. Eles são sabedores disso, e o mínimo que tinham que ter em relação ao Vasco era esse reconhecimento, e não tiveram. Permitiram que essas coisas acontecessem. Permitiram que profissionais dissessem, inclusive, o seguinte: eu recebo 10% do Fluminense, 90% do patrocinador. Aí vamos ver o que é isso. O que é isso? Recentemente não, há 2 dias, eu fui novamente assinar um acordo na Justiça do Trabalho sobre o percentual que é retido das nossas receitas em relação aos compromissos que nós temos de dívidas trabalhistas. Muito bem. Eu deixei lá claramente: o Vasco, desde que aderiu a este parcelamento, não dispensou um funcionário, um jogador, qualquer profissional que não tenha pago integralmente os seus direitos. O Vasco não teve nenhuma reclamação posterior ao ato que nós fizemos. Que fizeram os outros. Dispensam os funcionários, não pagam. E fica igual. Fica igual. Por que o tratamento tem que ser igual? Por que eu tenho que recolher, e como eu faço, o fundo de garantia dos meus contratados, e o Fluminense especificamente não faz, que outros também não fazem, mas agora eu quero me referir ao Fluminense, porque é o patrocinador que contrata o jogador. Por que o Fluminense tem que receber dinheiro de fora via da CBF, porque não pode, tem que receber pela CBF, porque não pode receber porque é do patrocinador, ou porque é enfim, por que essas coisas acontecem no futebol brasileiro com a maior... Isso não é nenhum problema para ninguém. Fica aí claro para todos, mas isso não é problema. Isto é uma competição. Aí dizer, por que está fazendo isso gratuitamente? Não. Estou fazendo isso porque passou a ser uma competição absolutamente desleal. Eu, se trouxer um jogador para pagar um salário desse, eu tenho que pagar todos os encargos que eu tenho que pagar em relação a esse jogador. Eles não precisam. Até porque não são eles que pagam. Porque são figuras fora que o pagam. Então vejam a diferença e o que está acontecendo. E me parece que isso aí está geral. Você vai em São Paulo, vem um está tirando da outro, está tirando dali, está tirando dali. É empresa tal que paga, é coisa tal que paga. Talvez seja um processo em andamento de dizer que os clubes não podem se gerir a eles mesmos. Porque eles têm que ser geridos externamente, por figuras estranhas, por figuras que invistam nisso. Talvez seja esse o processo geral. Mas, no caso específico dessa Unimed, é um escândalo. É escândalo.